Opa, e aí, como é que vai? Bom, espero que vocês estejam bem. E hoje eu decidi trazer um desafiozinho que eu tentei. Não deu tão certo quanto eu esperava, mas eu tentei, né? Bom, enfim, o importante é que eu tentei e que ele foi até um certo tempo, demorou até um certo tempo, mas a questão é que eu tentei jogar Dark Souls sem morrer. Óbvio, eu sabia que eu ia morrer em algum momento, porque isso sempre acontece em Dark Souls, mas eu queria saber até onde eu ia sem morrer uma vez, sabe? Então eu morri uma vez, acabou. Então, bom, aqui vocês estão vendo eu criar o meu personagem e aqui eu tava simplesmente criando um personagem aleatório porque, de certa forma, a fisicalidade dele o jeito que ele ia ser não ia fazer tanta diferença. O que ia fazer diferença era a sua dádiva, que é o item inicial, e a armadura dele, né, que me ajudaria um pouco mais no começo. E no caso da dádiva, no caso aí, o item que eu iria começar, seria a chave mestra, porque eu pretendia descer pelo Ravel lá e tudo mais, porque lá é uma área que dá um bom XP. Não só isso, mas eu pretendia também tentar lutar contra o Ravel. Acabou que não deu nem tempo de eu chegar lá. E, bom, provavelmente eu teria perdido porque o Ravel é um personagem bem forte, né? E de armadura, eu questionei bastante sobre ir com a armadura de bandido, já que ele tinha uma força boa e o ataque dele e aquele machado dele era bom, mas eu acabei indo de cavaleiro pela defesa. Ele tinha todos os atributos meio que num termo mediano, assim, sabe? Então acabou que iria me ajudar mais se eu fosse de cavaleiro, porque ele tinha uma defesa maior. E assim eu poderia dar uma upada boa até na questão de força. Apesar do bandido começar com um pouco mais de força também, né? Mas enfim, escolhendo a armadura, eu dei um nome pra ele, que era um amigo meu que tava junto comigo na hora, e ele escolheu o nome. O nome do personagem simplesmente foi Durvalino, porque, sim, a mente dele funciona assim, e ele me falou Durvalino e eu aceitei. Enfim, começando o jogo, basicamente eu pulei as cutscenes e tudo mais, e eu fui ver como é que tava a minha famosa rolada. E ela tava bem devagar, porque como a gente começou com uma armadura pesada, bom, o personagem fica devagar. E claro, eu fui dar aquela checada nos status do personagem, ver quanto que ele tava de peso, como é que tava os status dele, os atributos e tudo mais. E continuei seguindo até a primeira fogueira. Então, depois da primeira fogueira aqui, eu decidi ir lá correr pra desviar do Asylum Demon, né? Já que é o que a gente tem que fazer mesmo. E, bom, eu nem tentei lutar com ele aqui porque, bom, simplesmente não valia a pena o risco, né? Enfim, segunda fogueira pega, a gente vai subindo em direção ao escudo e logo em seguida a gente já equipa ele, já que esse escudo vai ser útil. Além disso, a gente pega a espada, porque, bom, a gente precisa de uma arma, é claro. E pegando a espada e tudo mais, eu lido com aqueles bichinhos dali e tudo, e já prossigo para a próxima área. No caso da próxima área, é onde tem aqueles monte de monstrinho lá, aqueles hollowzinhos lá. E desce aquela bola onde a gente precisa encontrar o Oscar pra pegar o Estus. E, bom, claro, eu falei com o Oscar, não falei, né? Só pulei o diálogo dele, óbvio. Mas é isso, falando com ele a gente pega o Estus e eu corri até lutar com o bichinho ali de cima e enfrentar aqueles outros que ficam ali. Enfrentando todos aqueles lá que eu cortei aqui no caso da gravação, eu já vou direto pro Asylum Demon. E claro, lutando com o Asylum Demon, a gente equipa a arma em duas mãos e cai em cima dele, dando esse dano massivo, que eu acho que poderia ser aumentado se a gente fosse um pouco mais forte, mas o que vale é que a gente deu um bom dano. E, enfim, lutando com ele não é uma luta difícil, todo mundo conhece o Asylum Demon, sabe como é o moveset dele, e realmente não é um boss difícil, a gente acaba enfrentando ele bem tranquilamente, até por ele ser um boss meio que tutorial do jogo, né? Então não tem dificuldade, a gente enfrenta, mata ele, pega as almas e... Bom, aí no caso eu levei um daninho, né, mas faz parte. Pegando as almas e a chave, a gente vai lá pra fora e segue pra Firelink. Em Firelink eu dei uma upada de nível, eu pulei aí e tava olhando o meu personagem que ele ficou muito engraçado com as coxas gigantescas e a cabeça pequenininha, sabe? Bom, nesse momento aí eu decidi pegar a Estrela da Manhã, porque é uma arma que tem uma escala em força um pouco melhor do que a espada que eu tava usando, e tem o adicional de causar sangramento. Nesse momento que eu tava voltando, eu lembrei que tinha a Zweihander, aquela espada de duas mãos, e pensei em voltar a pegar ela. Então eu tirei toda a minha armadura pra correr rápido, sem ter aquele peso e tudo mais, e acabei pegando a espada. Acabou que no fim das contas eu nem equipei a espada porque ela precisava de uns atributos bem altos e eu não cheguei a completar os atributos, então acabou que eu fui ali à toa. Bom, eventualmente a gente chegou aos burgos dos mortos-vivos. E, obviamente, a gente passa enfrentando todos aqueles inimigos, os rolos que ficam ali, até chegar na primeira fogueira, né?
Bom, chegando próximo à fogueira, eu levei uma flechada bem no cantinho do capacete ali. E eu achei que foi engraçado, então eu dei uma marcada nele aí. E, enfim, pegando a fogueira, eu segui o caminho. Dei uma upada nos atributos, é claro. Segui o caminho enfrentando os outros monstros que tinham no caminho até chegar perto daquele Black Knight. E cara, aqui foi onde eu cometi meu primeiro erro, porque lutando com esses bichos aqui eu acabei deixando eles me acertarem muitos golpes e eu quase fui de base logo nesse início de jogo. Bom, aqui no caso eu tava descendo pra buscar ele, mas eu já tinha enfrentado aquele outro que derrubava os barris, então eu podia só cair e usar desse glitchzinho pra derrubar ele, porque é uma das formas mais fáceis de lidar com ele agora no começo do jogo. E é uma forma engraçada também. Por sorte eu consegui a espada dele, e acabou que na verdade eu também nem usei, porque os atributos da espada são bem altos, ali você pode ver que eu tava checando os atributos. E chegando ao Taurus Immono, eu enfrentei aqueles bichinhos que ficam em cima da torre e tudo mais. Desci a escada pra chamar a atenção dele. E cara, eu comentei até com um amigo meu, esse comecinho da luta dele me lembra muito ao começo daquela luta da besta da fera clerical do Bloodborne. Bom, claro, aqui novamente a gente tá usando aquele aquela coisa de cair em cima do bicho e causar um dano nele. E cara, aqui no Taurus Demon eu não vou falar que foi tão fácil, esse bicho não é tão difícil, mas por algum motivo eu acabei sofrendo um pouco nele, talvez porque eu tava muito pesado e tive que ficar desviando bastante mesmo pesado. Mas enfim, eventualmente eu cheguei a derrotar ele e prosseguimos para a próxima parte. Chegamos a conversar com o Soler e tudo mais, até que eu pudesse recrutar ele, recrutar não, mas invocar ele para me ajudar a lutar com as gárgulas, até porque são duas gárgulas, eu não ia lutar sozinho com elas, né? Mas enfim, falando com ele, eu sigo direto pela ponte, pelo caminho da ponte. E, bom, eu tentei fazer aquele truque de ir até a metade da ponte e voltar, mas acabou que eu fui burro e não deu certo e eu acabei sendo atingido pelo fogo de qualquer jeito. Por sorte eu não morri e ainda consegui chegar na fogueira. E chegando na fogueira, é claro, eu dei aquela descansada, upei uns atributos que eu precisava upar e dei continuidade ao caminho, lutando com aquele javali ali, que me deu um certo trabalho e aqui foi aonde eu cometi meu segundo erro, porque eu permiti que o javali me acertasse. Claro, ele ter me acertado aqui não foi o erro foi eu ter tentado cair em cima dele enquanto o outro bicho estava ali, porque ele também quase me matou. Mas eventualmente eu dei conta de lutar com eles e acabei derrotando o javali. Claro, eu tentei de novo fazer aquilo, não deu certo, mas bom, eu dei continuidade ao que eu estava fazendo, que era usar as bombas, e ele acabou morrendo. Bom, e seguindo meu caminho por dentro daqueles lugar que é lotado desses carinhas, eu até que consegui lidar bem com eles, já que geralmente eu sempre morro nessa parte, pelo menos uma vez, mas dessa vez não aconteceu. Eu lidei bem com eles, enfrentei todos até conseguir pegar a chave misteriosa que no caso me levaria para a cela do Lautrec, que eu não pretendia enfrentar, eu pretendia levar ele para Firelink e ir lá empurrar ele daquele morro, mas acabou que eu também não cheguei até o Lautrec. Bom, isso é um spoiler, né? No fim, acabou que eu até tava aqui lidando bem com os NPCs. Tava conseguindo enfrentar todos os mobs normal, tava conseguindo dar um parry bom em todos os bichos, não tava tendo problema e nem tava levando muito dano, sabe? Mas acontece que a gente sempre comete alguns erros, né? E aqui é onde eu tô perto de cometer o meu último erro, pra falar a verdade. Cara, inclusive eu tenho a sensação de que o parry no Dark Souls 1 é o mais fácil de se acertar. Eu tinha a impressão de que era no Bloodborne, mas quando eu comecei a jogar Dark Souls 1, eu percebi que quando você pega o time dos ataques é muito mais fácil. Óbvio, em todo jogo isso, mas aqui no Dark Souls 1 parece ser muito mais fácil do que o normal, sabe? Porque parece que quase todos os inimigos têm o mesmo tempo de acerto, do parry no caso.
Aqui eu decidi entrar logo pela frente da capela, porque, bom, não tinha tanta dificuldade assim, já que era só enfrentar esses dois aí, e para acertar o parry neles eu já tava bem esperto, então não tava tendo problema nenhum. E ainda por sorte eu acabei pegando a armadura deles, que era uma armadura que me dava um pouco mais de defesa e o peso dela era igual, e ainda me deixava um pouco mais estiloso do que a outra armadura, né? Claro, eu decidi ignorar aquele inimigo por enquanto, porque eu tava com pouco Estus, e fui direto pra fogueira do André. Ali eu percebi que ele tava me seguindo, e cara, nesse momento me deu um desespero porque meu personagem não corria. Enfim, descansando na fogueira, eu voltei pra enfrentar ele. E eu descobri que ele é meio bugado nessa escada aí, porque ele não acerta o ataque quando vem de cima. Ele tem uma certa parede invisível ali, onde o ataque dele meio que trava, e isso me ajudou bastante a lutar com ele, porque, bom, ele não tomava tanto dano, mas quando eu acertei um dano de sangramento ele levou bastante. Enfim, né? Quase levando esses dois ataques dele aí, eu acabei lidando com ele bem fácil até. E matei ele. Esse guerreiro aqui, na verdade, ele é até fácil. Mas a questão é o que vem depois. Onde tem aquele maguinho que fica bufando os personagens. Eu pensei que correr direto pra ele e tentar atacar ele era uma boa ideia. Mas acabou que eu fui fechado por esse monte de ghoul aí. E, bom, foi aí que eu levei todas essas espadadas. E bom, foi assim que terminou o meu desafio de tentar jogar Dark Souls sem morrer uma vez. E eu morri uma vez sem até mesmo alcançar a Moonlight Butterfly ou as gárgulas. Claro, eu posso tentar de novo, até porque foi um desafio que eu gostei de fazer. E o vídeo total tinha 40 minutos, e eu consegui resumir ele aqui em 12 minutos, ficou bem mais fácil. E, cara, eu curti na verdade fazer esse desafio porque foi a primeira vez que eu fiz isso. E fazer essa narração por cima dele até que é um pouquinho mais complicado do que eu achei que fosse. Mas eu até curti, é um esquema de vídeo bem daorinha. E eu gosto de fazer esse tipo de coisa que sai um pouco do comum de jogar o jogo da mesma forma. Até porque é um jogo que eu já joguei bastante, então acaba que jogar ele toda vez da mesma forma fica sem graça, né? Mas é isso aí, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, não esquece de se inscrever e comenta aí pra mim. Qualquer coisa que vocês comentarem sobre Dark Souls, eu vou responder. Aliás, qualquer coisa que vocês comentarem, eu vou responder. Mas se quiserem comentar sobre Dark Souls também, comenta aí. E é isso. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.